mas estamos caminhando pelos teus propósitos, pelos teus desígnios, Senhor. Há algo novo a cada dia para nós empreendermos para ti, mas precisamos para isso de ti, Senhor. Precisamos do teu impulso, da tua luz, da tua revelação, da tua graça, Pai, porque é a tua graça que nos consola, nos conforta, nos fortalece, nos unge, Senhor, neste mundo tão difícil, mas contigo somos mais que vencedores. Obrigado, Pai, por estarmos aqui. Palavra. Ouvir a tua palavra é ouvir a tua voz. Amém, amados? Olha, nós vamos falar da Páscoa. Queridos, existe todo um contexto relacionado a isso, que nós precisamos, como seres inteligentes, temos a inteligência divina em nós, para nós compreendermos isso. Quanta gente ainda não entende o que é Páscoa? Por incrível que pareça, tem gente que tem 255 anos na igreja e não entende ainda. E às vezes celebra, porque a Páscoa é uma celebração. Isso desde quando o povo estava no Egito, um pouquinho antes de sair do Egito, foi instituída a Páscoa dos judeus. Então nós precisamos entender desde lá o significado disso. Amém, queridos? E como eu estava falando, quantas pessoas que ainda não compreendem. Entendem de maneira muito superficial. Mas nós, que andamos com Cristo, andamos em Cristo, precisamos conhecer isso. Para vivermos esse conteúdo tão maravilhoso. Agora, vamos raciocinar comigo? Você vai pensar junto comigo? Amém? Você promete que vai pensar junto comigo? Muito bem. Quando o povo de Israel estava no Egito, nós vamos ler daqui a pouquinho, Êxodo capítulo 12. Não existia calendário secular. Amém? A partir daquele tempo, da saída do povo de Israel, foi instituído o ano espiritual para o povo de Israel. Eu vou mostrar isso para vocês. Agora, no tempo de Jesus, já vinha o calendário desde lá da saída do povo do Egito. Vigorava aquele calendário e vigora até hoje para os hebreus. Então, no tempo de Jesus, também não tinha sido instituído o calendário secular. Era pela lua. Era pelo calendário hebreu. O calendário esse aí que nós estamos acostumados com ele, foi instituído em 1500 e alguma coisa pelo Papa Gregório, não sei o que, Gregório V, Gregório. Está entendendo? Então, foi um outro calendário. E nós precisamos encaixar os nossos dias aqui dentro desse contexto do calendário hebreu, para nós entendermos. Agora, abra a sua Bíblia em Êxodo capítulo 12. Vamos começar a trabalhar com isso, para chegarmos na verdadeira Páscoa. É glorioso isso. Sabe o que é Páscoa no hebraico? Pessah. Pessah é passagem da morte para a vida. Porque lá o povo hebreu que estava no Egito, eles estavam saindo da escravidão, 400 anos, para irem em direção a um lugar que Deus tinha preparado, a terra prometida. Então eles estavam saindo da morte, porque a escravidão é morte. E nós fomos retirados da escravidão do pecado. O salário do pecado é a morte, amém? Então tá, vocês já estão começando a entender alguma coisa, aleluia, depois na saída pega o diploma, certificado. Então vamos lá, Êxodo capítulo 12. Aleluia. Disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito. Vamos lá. Este mês será para vós o primeiro mês. Estava instituindo ou não? Instituindo um ano para eles. Será para vós o primeiro mês do ano. Então aqui, esse mês, começa o ano espiritual. Mas, apóstolo, diz que em setembro, outubro, dependendo da lua, é comemorado o ano novo judaico, e depois a festa dos tabernáculos. Sabe disso? Às vezes cai em setembro, às vezes cai até no início de outubro. Mas acontece o seguinte, aquele é o ano civil para os hebreus. O ano espiritual começa
na Páscoa. Amém? Diga Páscoa. Passagem da morte para a vida. Muito bem. Dizei a toda a congregação de Israel, no versículo 3, aos 10 deste mês, tome cada homem um cordeiro para a sua família, um cordeiro para cada casa. Separação, diga separação. Ele estava dizendo para separar um cordeiro, cada família, cada casa. Agora, isso foi no dia 10 daquele mês, que foi denominado Nissan. Não é Nissan carro. Hebreu, é um termo hebreu. Diga, mês de Nissan. Ok. Então começava o mês de Nissan, na Páscoa, o primeiro mês de um novo calendário que Deus estava estabelecendo. Então, no 10º dia, era o 10º dia de Nissan. Diga, 10º dia de Nissan. Era o dia da separação, mas não era dia ainda de executar o cordeiro. Então Deus vai falar, esse cordeiro não pode ter mancha, não pode ter ruga, não pode ter mácula. E depois disso o cordeiro ia ser apresentado. Olha, foi tirado do rebanho o cordeiro, não tem mancha, ele não é manco, ele não tem nenhum defeito, ele não está doente. Pode procurar na pelagem dele, que você não vai achar um pelinho de outra cor. Está tudo branquinho. E não podia ter mesmo. Olha que fantástico. Tudo tem o tempo de Deus para se cumprir a sua palavra. Não adianta você ser ansioso. O tempo de Deus é melhor que o seu. Melhor que o nosso, nós queremos para ontem, mas Deus trabalha. Trabalha para que a sua palavra se cumpra. E quando se cumpre a palavra de Deus, ela é vida em nós, amém? Ela é a palavra vivente em nós. Então veja bem, tem o momento da separação, e o cordeiro tinha que ser perfeito. Agora imagina, pensa comigo, seja inteligente. Nós estamos aqui no exercício de inteligência, para você compreender a palavra. Vem pela compreensão, vem pelo entendimento. Agora olha só uma coisa, como é que 700 mil famílias, fazendo um número por alto, mas era mais ou menos isso, se tinham 3 milhões de pessoas no Egito, 3 milhões de hebreus no Egito, significa que, compreende-se que tinham 700 mil famílias, na média. Agora, pensa mais profundamente comigo. Como é que iam ter 700 mil cordeiros sem defeito? Sem mancha, de um ano, hein? De um ano, hein? Além de não ter defeito, de mancha, blá, blá, tinha que ser de um ano, porque um ano era maturidade para matar o cordeiro, porque a carne ia estar tenra. Quando você for comer cordeiro em qualquer dia na sua vida, saiba que um ano é maturidade para você comer uma carne tenra e saborosa. Amém? Agora, Jesus foi para a cruz com 33 anos. 33 anos, isso é comprovado pela ciência médica. É o auge da maturidade de um homem. Amém? 33 anos, ele está no ápice da sua maturidade. Então Jesus foi na sua maturidade perfeita para a matança, para o sacrifício. Glória a Deus. Agora vamos continuar. Diz aqui, versículo 6, vós o guardareis até o 14º dia deste mês, quando toda a assembleia da congregação de Israel o matará ao crepúsculo. Crepúsculo quer dizer, significa das 3 horas em diante, começa o crepúsculo. Porque os dias, agora também para nós sermos inteligentes, os dias no calendário hebreu não se conta como o nosso. O nosso vai começar às 0 horas, ou meia-noite, que nós passamos para o dia seguinte, não é verdade? Agora, no calendário hebreu, olha, nos dias hebreus, é diferente. O dia começa a partir das 6 da tarde, por isso que fala na viração do dia. Quando Deus se manifestava para falar com Adão. Diga, viração do dia. Então, quando entra às 6 horas da tarde, eles estão virando o dia, porque é ao pôr do sol. Então, ao pôr do sol, vai começar um novo dia. E Jesus foi sepultado antes das 6 da tarde, até ser retirado da cruz.
porque ele morre às 3 horas da tarde. Amém? E até chegar às 6 tem um tempo, até tirar da cruz. E o Natanael foi levar 100, o Nicodemos foi levar 100 libras de nardo puro para passar no corpo de Jesus e tal, mas não podia ser depois das 6, tinha que ser antes das 6, não podia virar o dia quando ele foi sepultado. Também o cordeiro tinha que ser morto no crepúsculo, não podia virar o dia. Amém, amados? Amém. E foi no 14º dia de Nissan. No dia 10 de Nissan, no 10º dia de Nissan, ele é separado. Mas tem um interregno, tem um vácuo aqui, de alguns dias, até da separação, até o 14º dia, que é o dia da execução, que eu vou falar exatamente como foi com Jesus. Ele cumpriu tudo isso. Se os judeus tivessem percebido o cumprimento da palavra, eles teriam se convertido, mas isso fugiu do entendimento deles, até por um propósito de Deus, para nós sermos alcançados. Porque se eles compreendem, eles iam se converter, principalmente os sacerdotes, que deveriam ter entendido isso, não entenderam e não receberam como Messias. Ele foi rejeitado pelos principais sacerdotes, pelo próprio Caifás, que era o sumo sacerdote naquele ano em que Jesus foi morto. Se o Caifás tivesse se convertido, ele pegaria a coroa dele de sumo sacerdote e entregaria a Jesus. Falou, agora o sumo sacerdote é o Senhor, é o Messias que chegou. Amém, amados? Amém. Então, muito bem. Isso deveria ter acontecido no dia da apresentação. Assim como o cordeiro aqui teve que ser apresentado. Então, vamos ver. Naquela noite comerão a carne assada ao fogo com pães asmos e ervas amargas. Pães asmos, depois eu vou explicar direitinho o que é isso. É como o corpo de Jesus sem fermento do mundo. Porque foi um corpo perfeito que foi apresentado. Por isso que pães asmos. Quando participamos da ceia, você está comendo um corpo sem fermento. A palavra não é fermentada. A palavra de Deus é pura. A palavra de Deus é do céu. Não é daqui. Ela veio pelo Espírito Santo até nós. Amém, amados? Amém. Então é o seguinte. Ervas amargas, Jesus levou todo o amargo do nosso pecado. É como se ele estivesse comendo as ervas amargas lá na cruz, mas ele estava levando no corpo dele toda a amargura do nosso pecado. Foi difícil para ele, que estava sozinho, o pai não estava com ele. Ele teve que levar sozinho, ele teve que amargar tudo isso sozinho, amém? E ele foi, e aqui diz que era para ser assado no forno. Na cruz, era como se Jesus estivesse sendo assado. A crucificação de Jesus foi uma tribulação de fogo para ele. Tá? Depois nós vamos voltar aqui. Mas vamos lá. Vamos entrar agora nos dias de Jesus. Abre Mateus 12:40. Você está entendendo até aqui, amém? Muito bem. Você viu lá que tinham dias do mês de Nissan, e que nós vamos falar agora, no tempo de Jesus, quando ele foi para Jerusalém, para ir para a cruz. Então, primeiramente, vamos ver o que ele diz para os fariseus, Mateus 12:40. A respeito do que ia acontecer, porque aqui eles estavam pedindo um sinal. Ele falou, a esta geração adúltera e má, não será dado nenhum sinal, a não ser, no versículo 40, pois como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do peixe, do grande peixe, assim estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no seio da terra. Ele fala antes, no 39, uma geração má e adulta, conforme eu falei, pede um sinal, porém não lhe será dado outro sinal, senão do profeta Jonas. Então Jesus está falando aqui que ele ia ficar no seio da terra 3 dias e 3 noites. Ele não ficou 2 dias e meio. Ele não ressuscitou ao 3º dia, não, como muita gente pensa. Ele ficou 3 dias e 3 noites. Nós celebramos a Páscoa, muitas vezes de uma maneira errada, sem entendimento. Mas agora você está tendo entendimento, vai começar a ter. Glória a Deus. 6 dias antes da Páscoa, Jesus vai para Betânia, que ficava a 2 quilômetros de Jerusalém. Amém? Está aqui em João capítulo 12. Vocês viram lá, eu vou te provar que foram 3 dias e 3 noites. Tudo
tudo lastreado no calendário hebreu. Não tinha esse calendário nosso, que foi ter muitos anos depois. Amém, amados? Amém. Oh, ok. Então vamos lá, em João 12, versículo 1, vocês vão ver, 6 dias antes da Páscoa. 6 dias antes da Páscoa, Jesus chegou a Betânia, onde vivia Lázaro, e a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Olha, aqui é bem preciso. Jesus cumpriu toda a palavra com precisão cirúrgica. Foi ipsis literis, um cumprimento perfeito. Então é o seguinte, no dia seguinte você ia começar uma contagem. Por quê? Muito bem. Ele pousou em Betânia e no dia seguinte ele foi em direção a Jerusalém, acompanhado dos seus discípulos, aí mandou trazer lá o jumentinho, e aqui também começou a se cumprir uma palavra. Este dia em que ele está entrando em Jerusalém é o 9º dia. Diga, 9º dia. Muito bem. Versículo 12. 9º dia de Nissan, tá? Ok? No dia seguinte, a grande multidão que viera à festa ouviu que Jesus estava a caminho de Jerusalém. Tomaram ramos de palmeiras e saíram ao seu encontro, gritando, Hosana, bendito aquele que vem em nome do Senhor, bendito é o Rei de Israel. Aleluia. Uau! Ele estava entrando no final da tarde, do 9º dia, de Nissan. Esta palavra, quando eles declaram, bendito aquele que vem no nome do Senhor, também é um cumprimento da palavra que está no Salmo 118, 26, que diz lá, bendito, Hosana nas alturas, bendito aquele que vem no nome do Senhor. Eles declararam algo que eles não perceberam, que eles mesmos estavam sendo usados para cumprir a palavra. Porque se eles percebem isso, nossa, está dito que ele ia ser aclamado como bendito aquele que vem o nome do Senhor. Eles teriam se convertido. Mas o mesmo povo que aclamou, o mesmo povo que pediu a crucificação, estava lá, incendiado por Satanás. Crucifica-o. Quando ele entra em Jerusalém, é o templo. Quando ele entra, passa para o dia seguinte. Amém? Então entra no 10º dia de Nissan. Diga 10º dia de Nissan. O 10º dia de Nissan é o dia da separação. Quando ele entra, ele está sendo separado. Uau! Você leu lá, amém, amados? Depois isso tudo está no livro de Levíticos. Todos esses dias subsequentes do mês de Nissan, no tempo da Páscoa, está dito lá, cada dia representa algo. Representa uma solenidade judaica. E aí, ele é separado. Acontece o seguinte, no dia seguinte ele volta ao templo. No dia seguinte, quando ele volta, é o dia da apresentação pública. Porque naquele tempo Jerusalém, porque depois da Páscoa, quando eles tomaram posse da terra, e Jerusalém foi levantada como capital eterna de Israel, vocês sabem disso. O que aconteceu? A Páscoa, Jesus mesmo foi várias vezes, no tempo que ele era menino, adolescente, depois jovem, eles iam todo ano, no tempo da Páscoa, saíam de Nazaré, onde ele morava, e iam até Jerusalém para celebrar a Páscoa. E eles sabiam disso, que o cordeiro tinha que ser apresentado publicamente, lá em Jerusalém. Tinha isso também. Amém, amados? Amém. Esse era o 11º dia de Nissan, que antecedia o dia da execução do cordeiro. Então, no 11º dia, Jesus estava lá se apresentando publicamente, e diz a palavra que ele estava ensinando, Marcos capítulo 11, que coisa fantástica isso. Isso me empolga muito, de nós vermos o cumprimento poderoso da palavra de Deus, aleluia, no versículo 18, Marcos 11, versículo 18. O que estava acontecendo ali? Jesus estava no templo, ensinando, ministrando, curando.
falando do evangelho do reino, falando as parábolas. Era uma apresentação pública do Cordeiro. Aleluia, no 11º dia, domingo. Aqui era um domingo, tá? Diga domingo. 11º dia, domingo. Uau! Primeiro dia da semana. Era o dia, então, da apresentação pública. Que tremendo. Os escribas e os principais sacerdotes, tendo ouvido isso, buscavam ocasião para matá-lo, pois o temiam, porque toda a multidão estava admirada da sua doutrina. Ele estava ensinando, estava ministrando, ministrava as crianças. Foi ali que aconteceu: vinde a mim os pequeninos, porque dos tais é o reino dos céus. Porque eles estavam louvando, e os escribas, os fariseus estavam achando ruim que as crianças estavam louvando. Aí ele diz assim: do coração das crianças é suscitado o perfeito louvor. Aleluia. Glória a Deus. Que tremendo isso. Bom, muito bem. Aqui foi a apresentação pública, amém? 11º dia de Nissan. Agora, teve aí 12º dia. Abre Mateus capítulo 26, versículo 2 a 6. Glória a Deus. Mateus capítulo de 2 a 6. Jesus, no 12º dia, sinto-me, ele vai na casa do Simão leproso e vai jantar lá. O que acontece no 12º dia? É o dia da preparação. 12º dia de Nissan. Eles começam a preparar o cordeiro no 12º dia de Nissan. 10º separa. 11º apresenta o cordeiro. Eles veem, realmente não tem mancha, não tem mácula, blá, blá, blá. No 12º eles começam a preparar o cordeiro para ele. Estando Jesus em Betânia, em casa do Simão leproso, aproximou-se dele uma mulher com vaso de alabastro, cheio do precioso bálsamo, que lhe derramou sobre a cabeça. Quando ele estava sentado à mesa, vendo isso, os discípulos se indignaram, dizendo: para que este desperdício? Eles não estavam entendendo nada. Este perfume podia ser vendido por muito dinheiro e dar-se aos pobres. Jesus, porém, conhecendo isso, disse-lhes: por que afligis esta mulher? Ela praticou uma boa ação para comigo. Sempre tereis convosco os pobres, mas a mim não haveis de ter sempre. Aquela mulher estava sendo usada pelo Espírito Santo para preparar Jesus, o Cordeiro. Ora, derramando ela este perfume sobre o meu corpo, ela o fez preparando-me para o sepultamento. Dê um aplauso a Jesus. Santo Deus! Que tremendo! Que cumprimento perfeito! Aleluia! É magnífico esse negócio. Aí ele passa para o 13º dia, que é uma quarta-feira. Vão para a ceia. Hein? Eles vão para a ceia. Aqui está um negócio que nós erramos. Ele não foi morto na sexta-feira, coisa nenhuma. Porque aqui se comemora, se celebra como se ele tivesse sido morto na sexta-feira. Errado. Aqui eu vou provar. Muito bem. Depois disso, ele manda encontrar uma casa que, pela revelação que estava nele, falou: vocês vão achar uma casa assim, assim, assado, vão ver duas pessoas carregando um cântaro de água. Sabe o que é aquilo? Aquilo é uma revelação também, mas não vou falar isso agora. Vocês seguem aqueles homens, porque vai ser lá naquela casa que nós vamos fazer a ceia, celebrar a ceia. Então, vamos lá. Marcos, capítulo 22, de 15 diante. Aquela água, então eu vou falar agora. Aquela água que aqueles homens estavam levando, foi a água que Jesus usou para lavar os pés dos discípulos. Não é, Carol? Está tudo revelado, é só você buscar, só nos buscarmos. Que tremendo é Jesus, amado, que revelação, quanta revelação tem em Cristo Jesus. Eu fico abismado com tanta coisa. Nós precisamos viver isso, é tempo de nós vivermos verdadeiramente as coisas de Deus na nossa vida e sermos bem-aventurados. Oh! Nós temos que matar esse mundo maligno. Muitas vezes nós vivemos mais lá do que para o reino de Deus, para as coisas de Deus, amados. O tempo aqui passa muito rápido.
E nós não nos damos conta disso. Então vamos lá. Ele vai para a ceia. Isso é na quarta. Só que a ceia, ela é celebrada depois das 6 da tarde, à noite. Depois da viração do dia, eles estavam entrando na quinta. Vamos lá. 13º, estavam entrando no 14º dia, que era o dia da execução. Então, Lucas, capítulo 22, a partir do 15. E disse-lhes: desejei muito comer convosco esta Páscoa antes do meu sofrimento. Pois vos digo que não mais comerei até que ela se cumpra no reino de Deus. Então, como que vai se cumprir no reino de Deus? Quando nós subirmos, vai lá na Jerusalém Celestial, vai ter a ceia. E não vai ser a ceia, vai ser bodas. E o próprio Senhor vai servir com os anjos, e vai ser tremendo, amados. Vão ser 7 anos de bodas, porque o casamento judaico se comemora 7 dias. Só que o templo celestial é diferente do terreno. Por isso que ele fala isso. E então Jesus tomou o cálice, deu graças e disse: tomai e repartiu entre vós. Pois vos digo que não mais beberei do fruto da vide até que venha o reino de Deus. Tá, tomou o pão, deu graças e partiu. Este é meu corpo, que por vós é dado, fazer isto em memória de mim. Então eles estavam entrando, já tinham entrado no 14º dia, que era quinta-feira. 14º dia de Nissan. Diga, 14º dia de Nissan. Não tinha nada a ver, que esse calendário não existia ainda. Então tá. Aí, logo depois, ele vai para o Getsemane, nós sabemos disso, ele vai orar. Ele vai ali na agonia da oração dele, porque ia ser difícil para ele ficar sem o pai, ficar desamparado, ter que levar tudo sozinho. Seria uma coisa muito difícil. Diz que lá ele sentiu pavores de morte. Tamanha a opressão que estava aquele Getsemane. Mas ele vai, ele aguenta até o fim. No fim ele fala: faça a tua vontade, não a minha. E ali a entrega perfeita do Cordeiro. Glória a Deus. E é o seguinte, aí eles vêm, prendem Jesus e começa o sofrimento dele. Ele começa a apanhar, ele começa a ser açoitado, ele passa por tudo aquilo, por todos aqueles julgamentos. Ele é levado, conduzido até Herodes, depois é conduzido a Caifás. Caifás manda de volta para Herodes, Herodes manda para Pôncio Pilatos. Até que chega um momento em que o povo grita enfurecido: crucifica-o! O mesmo povo que tinha lá falado: bendito aquele que vem em nome do Senhor. É o seguinte, tem muita gente volúvel ainda até hoje. Não quero falar sobre isso. Bem, amados? Então, muito bem. Isso foi quinta-feira. Passou das 6, entrou na quinta, e ele foi crucificado naquele dia. Porque a quinta-feira ia chegar até às 6 horas. Até às 6 horas, ainda seria quinta-feira. Amém? Começaria ali, 6 horas, vai, meia-noite, passa, vai, até 6 horas da tarde. Que para nós seria o dia seguinte, mas não foi o dia seguinte, foi na quinta-feira. Amém, amados? Amém. Aleluia. E ali na quinta ele é executado, que está aqui, vamos lá, Marcos 15:15. Ele é espancado, depois levado à crucificação. Querendo satisfazer a multidão, versículo 15 de Marcos 15, Pilatos soltou-lhes Barrabás. Tendo mandado açoitar a Jesus, entregou-o para a crucificação. Muito bem, o Cordeiro estava indo para a execução. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo estava indo para a execução. O sacrifício perfeito que Deus aceitou por nós, por nossa causa, para os nossos pecados serem levados para Jesus, para hoje nós podermos ter o poder do perdão, do amor de Deus para nós. Amém? Amém. Ok, perdão dos nossos pecados. E ali ele é crucificado, como eu estava falando para vocês, e às 3 horas da tarde ele morre efetivamente, na quinta-feira, que é o 14º dia de Nissan. E até tirar Jesus, tal, antes das 6, no crepúsculo, como lá nós lemos em Êxodo capítulo 12, ele é sepultado. Pá. Fica 3 dias e 3 noites. Começa a contar comigo. Quinta foi o dia do sepultamento, certo?
atravessa às 6 da tarde, sexta, quinta para sexta, amém? Sábado, ou quinta para sábado, que é diferente, no hebraico é diferente. Então, quinta, você tem que contar assim, quinta, diga quinta. Sábado. Não, quinta. Sexta. Eu estava esquecendo da sexta. Sábado. Esses 3 dias, o que acontece? Alguém poderia me dizer? Uma celebração também. Aqui então é a Páscoa, tá? 14º dia de Nissan é a Páscoa. Amém, amados? Hoje nós não estamos comemorando Páscoa. Hoje não é o dia da Páscoa. A Páscoa foi lá na quinta-feira. Hoje é o dia da ressurreição. Glória a Deus. E o que acontece nesses 3 dias? Eles celebram algo chamado pães ázimos. Diga, pães ázimos. Ou pães ázimos. Ázimos é a mesma coisa. Pães ázimos. E o que acontece nos dias do pães ázimos? O pai de família esconde o pão. Coloca o pão em lugar oculto. E Jesus, o corpo de Jesus é o pão da vida, amém? Ele estava oculto, ele ficou oculto por 3 dias. Festa ou celebração dos pães ázimos, meu Deus. E aí é o 14º, 15º, 16º. E o que acontece no 17º? O que acontece? Ele ressuscita. E o 17º dia de Nissan, do mês Nissan, significa qual celebração? Alguém pode me dizer? Até hoje. Primícia. Festa das primícias. Em que eles vão levar primícias para Deus lá em Jerusalém. E primícia é o melhor, primícia é o primeiro. Jesus é a primícia da ressurreição. Ele é o primeiro. Ele é o primeiro. Ele é o primeiro de uma nova família. Ele é o primeiro de uma nova raça, de um novo povo lavado e remido pelo poder do seu sangue. Por isso que diz que ele é o primogênito entre muitos irmãos. Ele é nosso irmão mais velho. Nós com ele somos primogênitos também. Mas ele é o primeiro que foi glorificado. Por isso, uma coisa que ela estava ministrando. Quando você vem trazer oferta, você está mortificando, você está sepultando no altar. Altar é lugar de sepultamento. É algo que você dá para Deus e esquece. Como se estivesse realmente indo para a sepultura. Significa que você pegou o que é riquezas ilícitas, porque tudo que corre no mundo é riquezas ilícitas. Passou pela mão de alguém. Aquilo, por exemplo, o banco é agiota. E o banco guarda dinheiro de um monte de coisa, de corrupção, de suborno, de contratos ilícitos e tanta coisa. Dinheiro que eles nem sabem por onde passam, mão de traficante, de prostituição, de tantas coisas, amados. O dinheiro que você recebe na tua empresa ou qualquer negócio que você faz, são dinheiro de riquezas injustas. Jesus fala isso em Mateus capítulo 16, aliás, Lucas capítulo 16, versículo 9. Que o dinheiro investido no reino são de riquezas ilícitas. Por isso que o altar santifica a oferta. Quando você vem trazer para o altar, você está fazendo morrer a sua velha natureza. Nossa velha natureza é lixo. É sujeira. A nossa natureza terrena é suja. Por isso que quando passamos para o outro lado, quando morremos em Cristo e ressuscitamos, esse é o poder da palavra, amém? Quando você se converte, quando o Espírito Santo te conduz a isso, e você nasce de novo, você está nascendo para uma nova nação, que é a tua pátria celestial. Então você não se torna mais um homem terrenal. Primeiro o homem é da terra, o segundo é do céu. Você passa a ser cidadão do céu, amém? Dê um aplauso ao Senhor Jesus. E tudo que aconteceu com Jesus representava isso. Entenda, isso é a Páscoa. Passagem da morte para a vida. Então tem todo aquele ritual judaico que Jesus cumpriu.
Saiba que ele não poderia, naquele tempo, ele chega lá, mas ele tem que ir para Betânia antes das 6 horas, quando ele dormiu em Betânia, ele tinha que ir antes das 6, porque era uma sexta-feira. E depois das 6 da sexta-feira, ia entrar no sábado. E no sábado, na lei, não podia se caminhar mais do que 1.200 metros. E Jesus cumpriu toda a lei se cumpriu em Jesus. Então, para ele cumprir a lei nele, ele tinha que, olha, vamos, já é tarde, não pode passar das 6, eu vou dormir lá em Betânia, e no dia seguinte eu volto para Jerusalém, que foi o dia que ele chegou, amém? No 10º dia de Nissan, quando foi a separação dele como Cordeiro de Deus. Amém, amados? Amém. Vocês estão entendendo até aqui? Amém. Olha como ele cumpriu tudo. Agora volta lá em Êxodo capítulo 12. Cordeiro de Deus, por isso que o João chamou, a palavra chamou do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Deus, um dia o remanescente de Israel, lá depois da tribulação, etc e tal, quando estiver no fim, no sofrimento deles, na maior angústia deles, eles vão começar a ter a revelação. O Messias era Jesus. Eles vão clamar de novo, bendito aquele que vem no nome do Senhor. Aí ele vai voltar para eles. Nós vamos vir juntos, porque nós vamos julgar as nações junto com Paulo diz isso em 2 Coríntios capítulo 5. Amém, amados? Amém. Mas vamos lá. Êxodo capítulo 12, eu falei sobre os pães asmos, que é o corpo de Cristo, as ervas amargas, porque ele levou a amargura do pecado. Amém? E aí eles têm que comer, eles não podem deixar nada. Aqui eles tinham que comer todo, não podia deixar nada para o dia seguinte. Por quê? O corpo de Jesus foi todo para a cruz, ele não foi quebrado, não podia quebrar nenhum osso dele, porque senão não ia se cumprir a palavra, nenhum osso lhe foi quebrado, então tinha que ser todo, Jesus tem que estar totalmente na nossa vida. Nós não podemos ser 10% de Cristo, nós não podemos ser 90% de Cristo, nós precisamos ser 100% de Cristo. Mano. O Cordeiro é todo. Amém? Agora vamos lá. Versículo 11. Aqui está uma coisa também. Assim o comereis, os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés, e o vosso cajado na mão, comê-lo-eis apressadamente, esta é a Páscoa do Senhor. Ok, por que ele fala apressadamente? Olha, pronto para sair do Egito. Eles têm que já estar prontos para sair. E lombo cingido significa o cinturão da verdade. Ou você caminha em Cristo, porque só tem 2 caminhos. Ou é mentira, a gente sabe quem é o pai dela, ou é a verdade, Cristo. Porque ele falou, eu sou a verdade, caminho e a... Não tem verdade fora de Cristo. O que tem fora de Cristo é mentira. E não tem também esse negócio, meia verdade. Meia verdade é mentira. Amém? Meia verdade é mentira. Não tem, é meia mentira também é mentira. Já viu um negócio desse? Ah, é meia verdade. Não, é mentira, meia verdade. Ou é verdade ou é mentira. Tem 2 caminhos. Por isso que Elias falou para o povo, até quando cocheareis entre 2 caminhos? Ou Deus é Deus, de fato, ou Baal é Deus de vocês. É a mesma coisa até hoje. Tem muita gente que, de fato, está com um pé no reino e outro no Egito. Ainda não se entregou totalmente, amados. E aqui, esse fato que eles tinham que comer apressadamente, eles tinham que estar prontos para sair do Egito. Quando nós entregamos a nossa vida a Cristo, nós estamos morrendo para a nossa velha natureza e nascendo para a nova natureza. E isso, segundo isto aqui que você está lendo, precisa ser logo. Você não pode ficar demorando. Você não pode ficar pensando, não, amanhã, não, depois, não daqui 1 ano, não daqui 2 anos. Daqui a pouco, você morre e daí? Não se entregou totalmente a Cristo. Como é que vai fazer? Hã? É uma verdade. A gente sempre adia as coisas. E o que eles estavam dizendo, vocês não podem adiar, vai ter que sair rápido daqui, vai ter que sair rápido da escravidão, aleluia! Então vamos sair rápido.
Cajado na mão, o que é cajado? Ministério. Cada um de vocês tem ministério. Vocês podem ter certeza que tem ministério, sim. Às vezes o ministério, por exemplo, é para pegar no seu bairro, para conduzir o seu bairro, o seu condomínio, que seja, para o Senhor. É para estabelecer alguma obra de Deus, que o próprio Espírito Santo vai te conduzir a isso. Por isso você precisa perguntar para o Senhor, qual é a minha chamada? Qual a minha função, o meu funcionamento no teu reino? Isso que significa o cajado. Cada um tem ministério. E aí, lombo cingido, a verdade, cinturão da verdade, que fala a palavra, é uma armadura de Deus. E sapatos nos pés. Sapatos nos pés. O que significa sapatos nos pés? Pregação do Evangelho da Paz. Passou para o outro lado, acabou por isso aqui. O negócio vai ser outro. De alguma forma, o Evangelho vai ser ministrado, ou em obra social, ou você vai trabalhar no social, que é a tua chamada, por exemplo, quem tiver essa chamada, ou vai ser um pregador, ou vai ser um investidor, ou vai ser um intercessor, ou de alguma maneira vai contribuir para que vidas sejam alcançadas. Preparação do Evangelho da Paz. Esses que são os calçados. E aí vai sair apressadamente. Aleluia! Amados, nós precisamos sair apressadamente de situações erradas. Você está entendendo? Fica de pé no seu lugar. Aleluia. Nós estamos hoje comemorando primícia. Não é a Páscoa. Já saímos para a vida. Amém? Já passamos pela morte. Agora estamos entrando na vida do reino de Deus. Uma vida nova. Diferente. Nós precisamos entender isso de uma vez por todas. Nós vamos celebrar a ceia. É algo tremendo. É algo tremendo. Porque o cálice é o sangue de Cristo, a nova aliança. O sangue dele que ele derramou para nos reconciliar com o Pai. Os pães asmos. É pães asmos, não é aquilo, hein? É o corpo de Cristo. É o poder da palavra que comemos. Você está aí, você está comendo a palavra. Você está participando disso aqui. Isso aqui é um selo que nós vamos celebrar daqui a pouco. Então é o seguinte, pega o teu cajado com a mão direita. Você já está cingido com a verdade. Não vai me sair aí falando mentira, hein? Amém? Aleluia. Deus fez um milagre na vida do Rodrigão aí, depois acho que ele vai falar. Não é, Rodrigão? Glória a Deus, milagre, milagre. Ele era para estar no UTI, sei lá onde. Mas ele está aí, Deus fez um milagre na vida dele. Cajado na mão, mão direita. Já cingiu os lombos com a verdade. Calçados da preparação do Evangelho da Paz. Vamos sair rápido do velho. Vamos entrar no novo. Hoje é dia da primícia. É dia das novidades. Então vamos marchar. Marcha aí. Cajado na mão. Lombos cingidos. Calçados nos pés. Apressadamente. Vamos conquistar. Porque eles iam sair apressadamente para uma conquista na terra prometida. E a nossa terra prometida é o reino de Deus. Um reino que é o reino de vida eterna, o tipo de vida de Deus. E o tipo de vida de Deus é a vida eterna que nós possuímos pela obra da cruz e pelo poder da sua ressurreição. Não somos mais lixo, mas somos criaturas de Deus. Somos novas criaturas porque estamos em Cristo Jesus. Vamos conquistar. Diga comigo, vamos conquistar. Vamos conquistar. Vamos tomar posse. Do que Cristo preparou para nós. O Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. A vida que agora vivo neste corpo é na fé do Filho de Deus, que assim mesmo se entregou por mim. Hoje é dia de celebração. Hoje é dia de primícia. Hoje é dia de ressurreição. Aleluia. Glória a Deus.
Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Então nós vamos partir para a ceia agora. Eu queria chamar os pastores que estão... De manhã estava lotado aqui, né? Os pastores, a maioria veio de manhã, mas tudo bem. Tem o pastor Orlando, o pastor Ecris, o pastor Celso. Mas perguntei a apóstola Nancy. Está em Belo Horizonte, foi participar do congresso lá, amém? Como não tinha voo para voltar amanhã, hoje à noite, ela volta na terça. Mas está uma benção lá. Ela assistiu a ministração da Páscoa, ela disse que foi tremendo para ela. Glória a Deus. Amém, amados? Tem uma multidão aqui. Sabia que tem anjos aqui? É verdade. Eles também querem ouvir sobre isso. Porque a revelação não é dada a eles, é dada a nós. Nós somos privilegiados. Vamos entender isto rápido. Para não ficar aí sofrendo nesse mundo, levando o fardo que não é nosso, amados. Cristo já levou, por isso que ele diz: vinde a mim os cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei. Vamos abrir os nossos olhos espirituais, ouvidos espirituais, vamos viver essa verdade imensurável, essa verdade inigualável, essa verdade incontestável, a obra do Calvário, o poder da sua ressurreição. Amém, queridos? Os diáconos que vão participar. Vem aí, Gero, vem aí, turma. É que a maioria estava de manhã, né? Ora pelo ponto. Senhor, nós te damos graças, ó Deus, porque o Senhor enviou, Pai, o teu Filho, ó Deus, para ser moído por nós naquela cruz, Pai. E hoje nós celebramos, ó Pai, a vida, Senhor Deus, a vida eterna, Senhor Deus, representada por este elemento que está aqui, Senhor. Pai, nós, Pai, te louvamos por isso, te agradecemos por este momento, Pai. Porque o Senhor, Pai, deu aquilo, Senhor Deus, que nós precisávamos, Pai, que era a nossa salvação, Pai. Aquele que veio para nos redimir, para nos livrar, para nos tirar, ó Deus, daquele caminho ruim, Senhor. Pai, nós consagramos esse elemento como sendo o corpo, Senhor Deus, daquele que foi moído por nós naquela cruz, Pai. E nós declaramos, ó Pai, sobre esse elemento todas as bênçãos que o Senhor tem derramado sobre nós nestes dias. Em nome de Jesus, Pai, que assim seja, Senhor Deus, essa consagração. Nós tomamos o corpo do Teu Filho para nos livrar de todos os nossos pecados, Pai, em nome de Jesus. Amém. Agora diz que eles tomaram um cálice. O noivado do casamento judaico, está sendo celebrado o noivado, eles tomam um cálice. Ali o noivo apresenta o dote, um contrato mesmo. E ali, o que está prometido para a noiva é muita coisa. Algo tremendo que o noivo oferece. O pai do noivo viu o noivo, oferece para a noiva. E o segundo cálice é tomado no dia do casamento. Então, quando foi instituída a ceia, eles tomaram. Tanto é que Jesus disse assim: não beberei mais do fruto da vide até que se cumpra no reino. O que é se cumprir no reino? No dia do casamento. Amém, queridos? No dia do casamento vai ser tomado o segundo cálice. Que cálice vai ser esse, hein? Eu já ouvi dizer por aí, teve um apóstolo que falou: vai ser o dia do maior porre na minha vida. Não, porre no bom sentido, não vão levar para o outro lado, tá? Vai ser o porre do Espírito, vai ser algo tremendo. Vai ser uma tremenda festa. Amém, amados? Então, agora o primeiro cálice ainda. Vamos celebrar isso em nome de Jesus. Eu apresento esse cálice. Porque logo depois do cear, Jesus tomou o cálice, dizendo: este cálice é o cálice da nova aliança, através do meu sangue que vai ser derramado por vós. Fazei isto em memória de mim, até que eu venha.
Então, Pai, nós estamos memorizando algo sublime, algo glorioso, algo que nos fez com que nós nos reconciliássemos contigo, o poder do sangue do teu santo Filho Jesus. E agora nessa consagração, nós queremos participar desta celebração, Pai, com um coração rendido, disposto, Pai, abraçando essa obra, Pai, para a tua glória e louvor, em nome de Jesus. Amém. Então, vocês poderão vir, tá? Amém? Poderão ver. Começa lá atrás. Obrigado, Jesus. Eu olho para a cruz, para a cruz eu vou. Sua obra vou cantar, meu Salvador, na cruz mostrou O amor do Pai, do justo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Aleluia, Jesus. Ei, balabachara, canta. Merecida vida, de graça recebi, por sua cruz, da morte me livrou, trouxe minha vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor.
Aleluia. Vou perguntar, quem não foi batizado? Tá bom. Não, você está com o cálice, né? Quanto cálice? Olha lá. É o seguinte, Jesus falou, aquele que crer e for batizado será. Aquele que não crer já está condenado. Palavras do Senhor. Você está realmente inclinado a ir para as águas do batismo? Depois você dá o nome, pastor Celso. Casa Grande, que realiza os batismos, vai marcar a data para o teu batismo. Amém? Amém? Você está compreendendo? Porque o batismo te faz parte integrante do corpo de Cristo. Você passa para o lado do vencedor, porque você morre em Cristo e ressuscita com Ele. Isso não é só um banho de água, isso é muito forte espiritualmente. Você submerge, você está deixando sepultado a tua velha natureza. Quando você emerge, você está emergindo para nós com Cristo. Amém, amados? Então vamos participar. O que é hoje? O que é hoje? Primícia. Ressurreição. Porque Ele ressuscitou, amém? Ele ressuscitou. Nós servimos o Deus vivo.